Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. Eu escolhido da vez, como vocês podem observar aqui nessa caixa parda, é o Vegeta, tá escrito aqui, né, da linha SH Figuarts da Bandai. Isso mesmo, estamos trazendo aqui Dragon Ball mais uma vez para o canal. Vamos falar dessa vez aqui do Príncipe dos Saiyajins, um personagem muito querido aí para quem é fã de Dragon Ball. E que Vegeta é esse aqui? A gente pode abrir essa caixa aqui, é a caixa de envio. E a gente pode aqui tirar a figura de dentro da caixa. E a figura é essa aqui, o Vegeta em sua primeira aparição, vamos assim dizer, com a roupa ainda do exército do Freeza, como um invasor aí da Terra, e conforme ele apareceu pela primeira vez aí em Dragon Ball. Vocês podem ver que essa aqui é uma figura antiga, é uma figura de 2013 aqui, ó, dá pra ver aqui na embalagem dele, mas é uma figura que eu gosto bastante, é uma figura que eu queria, eu já tive ele antes na minha coleção, precisei me desfazer e quando eu pude recuperar, eu sei que já saíram várias outras versões do personagem na linha SH Figuarts, inclusive com essa roupa aqui, com essa aparência, com articulações atualizadas, mas eu queria exatamente esse aqui, que é o que eu tive antes, que é o que eu tive originalmente. Então, com tudo isso colocado, vamos ver aí como é que fica esse personagem aqui na sua versão antiga, ver se ainda compensa adquirir esse Vegeta antigo aqui. Mas antes da gente tirar a figura da embalagem, a gente pode falar dela própria, porque ela tem várias características bem bonitas aqui, que acho que compensa a gente fazer alguns comentários, como por exemplo aqui, essa imagem da figura, né, uma fotografia dela mesmo, que fica aqui na frente e na lateral, é bem bonita aqui, de uma forma estilizada. Eu curtia bastante aqui essas embalagens antigas que a Bandai utilizava nos SH Figuarts. Temos aqui o nome dele, dá pra ver ele aqui no blister, mas não com todos os seus acessórios, a não ser que você dê umas viradinhas aqui. Temos o logo aqui, um selo metalizado da Toei, uma descrição da linha SH Figuarts, ano de fabricação da figura, aqui logo da Bandai, da Tamashii Nations, recomendação de idade, a gente tem aqui então para pessoas acima de 15 anos, hein? Exatamente porque tem partes pequenas, tem umas partes meio pontiagudas e aí as crianças poderiam se machucar, crianças menores aí, se brincarem aí com essa figura. Temos aqui um adesivão Dragon Ball Z na frente. Provavelmente aí a Bandai tacou substituindo o logo de Dragon Ball Kai, que aí Dragon Ball Z era mais nostálgico, mais saudosista pro pessoal aí, então acredito que aí decidiram voltar aí usar o Dragon Ball Z aqui na frente. Desse lado nós temos uma imagem da figura bem bonita, inclusive ele de braços cruzados. Parte de cima aqui a gente consegue ver o nome dele tanto na forma ocidental quanto em japonês, e aqui o clássico nome dele, né, o Galick Ho, ou então Galick Gun na versão aqui ocidental. Aqui questões de segurança também, inclusive a parte da importadora, aqui é Pizzy Toys, que trouxe essas figuras aqui oficialmente para o Brasil. E aqui, como sempre, temos uma descrição da própria figura, do personagem, que ele é o príncipe dos Saiyajins aqui, né, na descrição dele, né, e várias poses dele aqui que você pode fazer, que isso é uma grande característica da linha SH Figuarts, por conta dos seus acessórios extras e da sua grande quantidade de pontos de articulação. Então você pode fazer várias poses com a figura. É curioso aqui, inclusive a gente vê aqui a clássica cena que virou até meme, né, que é mais de 8.000, aqui tá It's Over 9,000, porque na versão norte-americana do desenho animado, na versão dublada, o Vegeta falava mesmo que era mais de 9.000. Eles erraram lá na dublagem nos Estados Unidos. Felizmente aqui pra gente no Brasil, a nossa dublagem falou certo, que no original lá em japonês o Vegeta falava que era mais de 8.000. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Mas ficou aí por muito tempo os americanos usando It's Over 9,000 até para fazer meme, só que o original era mais de 8.000 mesmo. Então com isso colocado, a gente pode então abrir essa caixinha aqui, a gente pode ver aqui como é que ela abre. Normalmente eu faço isso com essas figuras que tem muitos acessórios, essas figuras japonesas, né? A gente tem aqui, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, o manualzinho, bem legal aqui pra gente ver aqui como é que você troca aqui as partes, né?
Para quem não está acostumado com figuras que tem tantas partes intercambiáveis, né? Você pode trocar os braços, inclusive, aqui, ó, para você colocar os braços cruzados. É bem legal essa característica aqui dos braços cruzados. Ele tem várias faces aqui e duas cabeças, né? 2 pares de cabelos aqui, exatamente para você poder colocar a cabeça com e sem o Scouter, né? Aqui como você vai encaixar a cauda dele, várias instruções aqui. A parte de trás não tem nada. E aqui temos a própria figura dentro do seu blister. Todas as suas mãos extras, bastante coisa, bracinho cruzado, a cauda de macaco aqui dos Saiyajins, efeitos de luz aqui dos seus golpes, né, das suas técnicas especiais, a cabeça extra além dessa e todas as carinhas aqui dispostas, né? Então tá bem legal. Então agora sim vamos abrir esse blister aqui e dar uma olhada melhor nesses detalhes. Então bora lá. Pronto, aí está ele, nosso príncipe dos Saiyajins, já liberto da sua embalagem, pra gente ver aí os seus detalhes, ver como é que ele ficou nessa versão SH Figuarts. Primeira vez que ele estava ganhando aí a sua forma base, com esse uniforme, com essa roupa aí do exército do Freeza. A gente começa falando aqui da sua altura. Ele tem aqui, se você considerar a cabeça dele mesmo, ele tem aí por volta de uns 12 centímetros e meio mais ou menos, mas por conta desse cabelão espetado para cima, ele passa dos 15 centímetros, né? Se você considerar o topo aqui dessa cabeleira que ele possui, mas faz sentido ele tá aqui desse tamanho, ele ser um pouquinho menor aí se a gente considerar o alto da cabeça, porque ele é mais baixo mesmo que os outros personagens, né? Se você considerar o Goku, o Piccolo e os demais, né? Então a gente tá aqui dentro da escala. Na época a linha tava bem no comecinho, ainda estava fazendo personagens aí bem parelhos aí com relação à escala que eles têm aí no mangá e no anime. Mas a gente pode começar falando aqui da construção da figura. A gente já começa a falar aqui que tá muito bem feito, né? Porque a Bandai, quando quer, ela faz bem feito. Ela não estava reaproveitando nada aqui, porque teve que construir do zero as bases para esse Vegeta aqui, e foi o que ela fez, e fez muito bem feito, né? Olha só, por exemplo, o sombreamento. Essa figura tem sombra na sua construção inteira, em todo o corpo. A gente tem aqui, tem o sombreado azul aqui no uniforme azul que ele usa por baixo da armadura, nas pernas, nos braços, tanto na frente quanto atrás. E eu falo isso porque já teve figuras mais recentes que a Bandai deu essa mancada de sombrear na frente e não sombrear atrás, né? Aqui não, aqui eles quiseram fazer muito bem feito. A gente nota aqui o sombreamento então em toda a extensão do seu uniforme, na armadura também, nas botas, olha só, nas luvas, o sombreamento azul aqui nas luvas, nas botinhas dele também, aqui na armadura, olha só, no peitoral da armadura tem esse sombreamento azul. Também nas costas a gente nota aqui, dá um certo realismo aí para demonstrar o material que seria feita essa armadura aqui, e que ela já passou por algumas batalhas, né? Então ela tem um tom como se fosse um pouco mais gasta, um pouco mais suja por conta disso, fica bem legal. Isso é denotado também na parte que é mais amarelada aqui, mais bege aqui nas ombreiras, aqui no abdômen dele, também aqui nessa parte que protege aqui o seu quadril, né? Então nós temos a pintura aqui dos risquinhos, né, da parte riscada aqui, listrada, que a gente tem nessa parte amarelada, e também um sombreamento meio marrom aqui, que dá meio que parece que essa impressão quase como que de sujeira, exatamente como que se fosse uma armadura que o Vegeta já lutou em várias batalhas. Outra coisa que a gente nota aqui também na pele não fica em nada devendo. Olha só, a gente nota aqui sombreamento tanto nessa face aqui, que é uma das faces que a gente pode trocar, essa face séria dele aqui, a carinha dele, quanto aqui no pescoço. Olha só, tem sombreamento aqui também, pintura no pescoço. Então está super bonita aqui a figura.
não tenho o que falar. A Bandai, quando quer fazer, faz muito bem feito mesmo. E a gente nota o detalhezinho aqui do encaixe da articulação aqui da cauda. Os Saiyajins, como sabem que a sua cauda aí é um ponto fraco deles, né? Então eles passaram a se habituar aqui a enrolar a cauda ao redor da cintura para exatamente proteger essa cauda. E aqui a gente tem esse ponto de articulação aqui para você encaixar essa cauda, que na verdade aqui funciona como um acessório, né? Você encaixa aqui para ficar. Ela é de um material maleável, aqui você desencaixa ela aqui também, ó, ela tem um pinozinho para você encaixar aqui e você desencaixar aqui também na parte de trás, porque ele tem uma outra cauda, né? A gente viu lá na embalagem, a gente vai ver melhor nos acessórios se você quiser trocar aqui. Então a gente nota aqui mais detalhes da escultura da armadura dele aqui sem a cauda. Então é uma figura que tá super bonita, tá super bem desenhada e muito atual até os dias de hoje, independente de ter mais de 10 anos, ou seja, uma figura que ainda representa muito bem o personagem. Vamos falar agora das articulações da figura, e por se tratar de um SH Figuarts, a gente já espera que seja uma figura muitíssimo articulada, não é verdade? Mas tem uma coisinha aqui que eu quero comentar antes com vocês, que além dos pontos de articulação da própria figura em si, né, ele tem algumas partes aqui na própria armadura dele, como a gente pode observar aqui nessas partes aqui que protegem o quadril dele, né? Então tem uma alavanquinha aqui que você pode dobrar, então proteger aqui e mover para facilitar exatamente você mover aqui as partes da perna aqui da figura, né? E aqui na ombreira, aqui na parte de cima, apesar de também ser destacável, né? Você tem aqui um ponto aqui que você encaixa essa ombreira, ela não é articulada aqui basicamente, né? É mais para você encaixar aqui, tem um certo movimentozinho aqui, mas não é nada que libere o movimento desse braço, por exemplo. Então fica esse pontozinho aqui, de certo modo um pouco negativo aí com relação à ombreira, né? Atrapalha um pouco mesmo. Mas vamos falar aqui então, como a gente sempre começa, falando da cabeça, que ela pode se mexer para os lados, pode subir, pode descer. Como o cabelão dele aqui é para cima, então não atrapalha ele ir com a cabeça aqui para trás e com a cabeça aqui para frente. Lembrando que ele tem articulação também, além da cabeça com o pescoço tem com o torso. Então você pode aqui ir para trás e para frente com esse pescoço e a cabeça. Então você pode colocar a cabeça dele mais para frente ou mais para trás aí, conforme o movimento que você desejar. Ele tem articulação borboleta aqui no braço, né, no encaixe junto ao corpo aqui também. Bem interessante, né? Fica aumentada aqui a nossa possibilidade de movimentação e também pode girar 360 graus esse braço aqui, só que a ombreira fica no caminho, né? Então atrapalha aí você movimentar. Tem articulação aqui no bíceps, articulação dupla aqui no cotovelo, você pode dobrar aqui bastante, inclusive vai até aqui, ó, da mesma cor aqui do tecido da roupa dele, então não atrapalha. Não temos corte de luva, mas aqui a gente tem a movimentação do punho que pode mover-se para os lados, pode subir e pode descer também. Não temos corte aqui entre o tórax e o abdômen, que é uma grande diferença aí da figura que posteriormente saiu também desse Vegeta Scouter aqui, mas para mim não faz falta alguma, porque eu até acho que valoriza bem a escultura aqui. Aquele outro eu acho que fica meio estranho o corte aqui. Aqui eu acho legal, porque por conta da articulação que os SH Figuarts tinham aqui nessa versão 1.0, o encaixe que a gente tem aqui, então ele pode mover-se bastante para os lados, pode subir, pode descer, pode girar para os lados aqui a cintura. Então eu acho que ele tem um grande alcance mesmo assim, mesmo não tendo corte aqui entre tórax e abdômen. O quadril aqui a gente nota que é a articulação aqui 1.0, então ela em teoria é um pouquinho mais limitada, mas já movimenta bastante, né? Ele pode descer com a perna aqui, olha só, esse tanto, pode subir de novo, pode ir com ela para frente, pode ir com ela para trás, abre bastante aqui, olha só o quanto que abre essas perninhas. Só lembrando que esse Vegeta aqui teve por muito tempo aí uma reclamação de que a perna esquerda dele era meio molinha mesmo, meio solta, até fácil de desencaixar, que se eu forçar, eu consigo desencaixar aqui da ball joint, né? Isso aqui foi uma coisa que o pessoal reclamou por muito tempo aí, especialmente da perna esquerda do personagem. Além disso, temos aqui articulação dupla no joelho, então pode dobrar bastante. Na bota não tem corte. Temos aqui articulação no
calcanhar que pode descer, pode subir, pode girar para os lados, aí sim tem aquele joguinho que é sempre bem interessante, e articula-se aqui na ponta da bota aqui no pezinho. Então uma figura com vários pontos de articulação. Se você é uma pessoa que gosta de tirar fotografias, colocar a figura em poses dinâmicas, né, brincar, colocar ele fazendo golpes e tudo mais, com esse Vegeta aqui você vai se divertir bastante. A gente passa a falar agora dos acessórios que acompanham a figura. Os primeiros que a gente cita aqui são as mãos extras. A gente tem aqui um par de mãos com os dedos semiflexionados, muito bem feitas aqui, com sombreamento azul, da mesma forma que a gente tem lá na armadura dele, nas luvas, nas botas. Mãos de luvinha mesmo, aqui a gente não tem unha esculpida, então não é reaproveitamento de mãos do Goku, por exemplo, né? A gente tem aqui também um par de mãos espalmadas, olha só que legal, as mãozinhas aqui também, com detalhes de escultura, com detalhes de sombreamento, muito bem feitas aqui também, e um par de mãos aqui com os dedos unidos, né? Também como se fosse para ele segurar aqui algum golpe de energia de um inimigo e tudo mais, né? Bem feitinhas essas mãos aqui também. Além disso, temos uma mãozinha aqui com esses dois dedos apontados, não que o Vegeta se teleporte, né? Mas dá para ele usar para o golpe dele aqui também, quando ele for disparar, né? Ele for disparar a seus golpes de energia, o Gallic Roll ou Big Bang Attack. Big Bang Attack você pode usar essas mãos espalmadas aqui, né? Bem interessante. E por fim temos uma mão aqui destruindo o Scouter, exatamente se você quiser fazer a icônica cena do é mais de 8.000, né? Bem legal aqui, olha só o Scouter quebrado aqui nessa mãozinha, super interessante vir com esse acessório extra aqui. Falando no Scouter em si, a gente tem ele aqui, olha só que bem feitinho também, os detalhes de escultura e de pintura que ele possui, e você simplesmente encaixa aqui na figura. Tem duas cabeças, uma dessas cabeças aqui, ela tem esse espacinho aqui para você encaixar aqui atrás da orelha, então você simplesmente vai aqui na orelhinha dele e encaixa aqui o Scouter, ele fica presinho aqui, e aí o nosso Vegeta está com o seu Scouter aqui no rosto, né? Devo admitir que ele fica bem legal com essa aparência aqui, né? Da forma como ele chegou na Terra. A outra cabeça é essa aqui, também igualzinha, a gente nota aqui em termos de escultura do cabelo, a única coisa é que ela não tem o espacinho que essa cabeça aqui tem para você encaixar o Scouter. Isso se você for querer expor o Vegeta sem o Scouter e aí colocando as diversas poses que ele possa ter, né? Um cuidado que a gente tem que ter aqui, esses cabelinhos dele são bem pontiagudos, você pode até se machucar aqui mexendo com ele, então por conta disso essa aqui não é uma figura para crianças mesmo, né? É para colecionador de fato. Além disso, temos também aqui cabeças extras. A gente, além dessa face aqui dele sério, nós temos aqui outras três. Primeiro a gente tem essa aqui dele sofrendo, né? Até com o suorzinho aqui na testa, um sombreado aqui entre os olhos. Olha só o detalhe de pintura aqui também na boquinha, os dentes, a língua, super bem feito. Temos aqui também uma cabecinha com ele bravo, e aí gritando, né, com a boca aberta aqui, como se ele estivesse disparando assim um golpe de energia dele, por exemplo, o Gallic Roll mesmo. Olha só aqui, até a veia saltada na testa dele. E temos essa aqui, que é uma das que eu mais gosto, que é ele com um sorriso sarcástico. Eu acho até que o meu Vegeta vai ficar exposto dessa forma aqui, porque quando ele chegou na Terra, ele menosprezava todo mundo, os inimigos lá, ele achava que todo mundo era muito mais fraco que ele, então bem legal aqui deixar ele com essa aparência aqui. Além disso, temos a cauda de Saiyajin aqui, agora totalmente solta, né? Se você quiser tirar aqui essa que fica na cintura, você simplesmente desencaixa aqui. Você pode tirar aqui atrás também. Você tira aqui. É bem maleável essa aqui para que fica ao redor da cintura dele, e você pode colocar essa aqui quando ele estava lutando aí mais ferozmente com o Goku, né? Aí ele já nem prendia a cauda mais ao redor da cintura. E ela aí fica articulada, né? Você pode mover ela da forma que você preferir aqui. Você pode subir um pouquinho, descer, girar para os lados, girá-la também, fica aqui. Além disso, temos
um braço cruzado aqui. Esse acessório é super legal para você deixar com o Vegeta mesmo, porque muitas vezes ele fica lá só olhando o pessoal lutar, né? Quando ele jogou o Nappa para enfrentar os guerreiros aliados do Goku, ele só ficou observando. Você pode simplesmente desencaixar aqui no bíceps dele e encaixar um em cada lado aqui, né? Você coloca um aqui e aí coloca o outro braço aqui. Você pode tirar o outro braço e colocar aqui da mesma forma, né? Você pode tirar aqui, põe de volta a ombreira e tá aí Vegeta com os braços cruzados, como ficava lá observando a luta do pessoal, né? Bem legal ver ele dessa forma aqui. E por fim temos aqui mais esses dois efeitos de energia aqui, né? Como se fosse para você disparar os golpes do Vegeta. Tá um pouquinho gasto aí com relação à tinta de ficar guardado, mas tá aqui de um plástico translúcido também, relativamente flexível, dá para você mexer aqui também e você fazer a simulação aí de que o Vegeta tá disparando os seus clássicos golpes, né? Bem interessante. Ufa, tinha bastante acessório, né? Realmente nessa época aí a Bandai mandava bastante coisa com as suas figuras. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, em que a gente faz o comparativo da figura revisada com outras, ou da mesma linha, ou de outras versões dele de fabricantes diferentes, né? Ou até de coleções de linhas diferentes. E no caso aqui, como eu não tenho outro Vegeta de alguma outra fabricante ou alguma outra linha da Bandai, a gente está comparando aqui ele com outras duas figuras da mesma linha dele, o Goku 1.0, Super Saiyajin e o Piccolo, inclusive a figura que deu o pontapé inicial aí na própria linha, né? Figura lançada lá em 2009. E a gente vê aqui que eles estão bem parelhos aqui, tá tudo dentro da escala. A gente nota que o Goku é mais alto que o Vegeta é o mais baixo dos três e o Piccolo é o mais alto dos três, o que está certo também. O Piccolo é bem alto. Então, até então, nessa época aqui, a Bandai ainda estava mandando bem com relação à escala. Ela ia dar alguns deslizes depois com algumas outras figuras, mas nesse momento aqui a gente pode ver que estava tudo dentro de casa, estava tudo certinho aqui nesse período. E aqui, só pra gente falar que a gente fez o comparativo com outra linha, vamos assim dizer, né? Temos aqui o Goku de Dragon Ball GT da Demoniacal Fit pra gente comparar aqui ao lado desse Vegeta 1.0. E a gente nota aqui que eles são bem compatíveis, né? A Demoniacal Fit, obviamente, ela usa bases da Bandai aí, são figuras compatíveis com a própria linha SH Figuarts. Então, por conta disso, não haveria como ser diferente, né? São bem aqui compatíveis, a gente nota aqui que tá tudo certinho aqui quando a gente olha um do lado do outro aqui, tudo na escala também. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Vegeta Scouter 1.0 da linha SH Figuarts da Bandai. Uma figura de 2013 que eu devo dizer manda muito bem até hoje. Uma figura muito bem feita, cheia de detalhes, muita pintura, escultura, tudo legal aqui, tudo muito bem feito pela Bandai, uma figura que chama a atenção mesmo. Sei que já saíram versões diversas do Vegeta no futuro, depois dessa aqui. Saiu inclusive um Vegeta Scouter mais novo que esse, com novas articulações, com articulações atualizadas, mas esse aqui ainda é uma figura muito impressionante e, acredito eu, não está tão caro quanto outras versões que a gente encontra por aí, né? O pessoal aí foi trocando, né, conforme foram saindo as versões 2.0, 3.0 já e tal, com articulações mais modernizadas, foi abandonando esses aqui que eram os 1.0. No meu caso, eu queria recuperar as figuras que eu tive quando eu comecei a fazer essa coleção aqui, eram as figuras que eu procurava. Então, por isso, elas estão, de certo modo, um pouco desvalorizadas. Eu mesmo comprei esse Vegeta aqui por um preço muito camarada, acho que foi por volta de uns R$150. Então, não tá fora assim, não tá um preço exorbitante que a gente nota em geral nos SH Figuarts de Dragon Ball. Provavelmente aí o proprietário desse aqui tinha substituído o Vegeta que
ele tinha por um novo, né? Talvez até o Scouter mais recente, que é o Scouter 2.0, deixou esse aqui, colocou esse aqui à venda para não ter figura repetida na coleção. O que eu entendo também, né? Tem muita gente que não quer ter figuras do mesmo personagem na coleção aí, para ter sempre personagens novos. Mas no meu caso aqui, fui muito feliz, a figura tá super bem cuidada, tá super bem preservada, tá até na caixa de envio, né? Na caixinha parda lá de papelão. Então tô feliz pra caramba aqui. Vai ser o Vegeta Scouter aqui da minha coleção, porque eu queria representar exatamente esse momento aqui, que foi um dos momentos mais legais aí. Eu curto demais essa saga dos Saiyajins, quando eles chegaram para invadir a Terra. Eu curto o Vegeta com esse uniforme aqui, com essa roupa de invasor lá do exército do Freeza. Então vai ser o Vegeta Scouter aqui da minha coleção. E se você gostou, então, como eu falei, se for na versão 1.0, você não vai se arrepender, acredito que vai curtir bastante também essa versão do personagem aqui, um pouquinho mais antiga e que tá com preços mais atraentes aí, mais módicos do que as versões mais novas. Então, se você curtiu, se você acha que vale a pena, vou desejar boa sorte aí para você na caçada, no seu garimpo atrás dessa figura aqui, tá ok? Figura com certeza recomendada aqui no Classic Edition Toys. E é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeo reviews de figuras das mais diversas linhas, inclusive de Dragon Ball. Então, se você curte Dragon Ball, curte SH Figuarts, então também vai se encontrar aqui no nosso canal. Tem mais figuras dessa linha aqui pra gente revisar aí no futuro. Chega em breve, beleza? Então conta aí com a ajuda de vocês. Além de deixar a inscrição aí, também compartilhar com seus amigos, deixar um comentário aqui embaixo, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é relevante e que merece aí divulgar dentro da própria plataforma. E também eu fico tendo aí um feedback de vocês, saber que curtiram esse conteúdo e que eu possa fazer mais, beleza? Vou ficando por aqui, então agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo, e a gente se encontra no nosso próximo. Até lá!